Tudo bem, pessoal? Aí, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo o vídeo. Conforme eu tinha falado no vídeo anterior, né, conforme eu tinha prometido, vou contar um pouco hoje sobre minha preparação e minha estratégia para Canyons Ultramarathon Extreme 92 km, que aconteceu no dia 13 de abril, no Sertão Alagoano. Então, eu espero que tenha alguma utilidade, que essas informações contribuam de algum modo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, ou alguma dica, se quiser contar como foi a sua preparação, como foi a sua estratégia, fique à vontade para comentar aqui no vídeo, ou até, se preferir, me mandar mensagem aí nas chamadas redes sociais, né? Instagram, Facebook. Antes de mais nada, falar aqui que eu não treino sozinho. Desde julho do ano passado eu treino com o Urbano Craco, que é ultramaratonista e treinador, que mora em Piracicaba. Ele tem no currículo grandes conquistas, 2 vezes top 20 na Spartathlon, na Grécia, melhor sul-americano mundial de 100 km 2016, entre outras tantas conquistas e marcas. E todo o projeto, quer dizer, toda a preparação, tudo isso, o calendário de provas, tudo isso é debatido com ele, é muito conversado com ele. Eu tenho liberdade para decidir, mas obviamente o fato dele ser um profissional, dele ser um especialista, ele ter muita experiência, é claro, a palavra dele tem muito peso, né? Além, obviamente, de cada treinamento, cada planilha é sempre um aprendizado para mim e tem sido um trabalho realmente muito bom. Começando então pela preparação, né, falar da preparação da estratégia, começando pela preparação, a Canyons Ultramarathon não foi uma prova-alvo para mim, né? Ela foi uma prova de preparação. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 2 provas-alvo nesse ano, uma em maio, que vai acontecer então mês que vem, de 100 km, e outra no segundo semestre também de 100 km. Então essas 2 provas são as provas-alvo, me preparo especificamente para ela, vamos dizer assim. Antes da Canyons eu fiz 2 ultramaratonas, esse ano. Então tudo isso entra, né, no histórico da preparação. Por outro lado, a Canyons tem sua especificidade, e eu não posso, só porque ela não é a prova-alvo, entrar despreparado, porque você não vai, às vezes, nem completar a prova, né? Então, ela era um momento da preparação, dentro da economia, do calendário anual, e por outro lado, como eu coloquei, ela já tive que trabalhar algumas questões específicas. Bom, primeira pergunta é o que é o específico da Canyons, ou o que é o específico de cada prova. É sempre uma pergunta que deva ser feita. No caso da Canyons, para mim, o específico já era o fato de ela ser uma prova, vamos dizer, de estrada. Estrada no sentido de, não é em circuito, ela é uma prova de trail. Então ela não pega pouco asfalto, mas não é uma prova de montanha. Bom, essa diferença também. E eu vim de 2 provas de circuito. As 12 horas de Niterói, em fevereiro, e 100 km de Caieiras, em março, que foi em pista, de 400 metros. Então, esse era um diferencial. Eu tinha que me preparar para uma prova que seria em estrada, né, nesse sentido mais amplo. Outra questão, o calor, porque na Canyons o calor é um diferencial, né? E, obviamente, essa questão de você ter ou não ter apoio. Na Canyons, você tem apoio e corre alguns trechos da prova sem apoio. E como esses trechos são intercalados, anotar esses trechos e preparar para isso também fazia parte da preparação. Então aí sobre o terreno, primeiramente, e sobre a questão de estrada, do tipo a modalidade que é a Canyons. Então, junto com o Urbano, trabalhei bastante isso, fazendo longos em percursos com descida e subida. Um longo mais longo foi de 40 km. Eu deveria ter feito um longo de 50, mas naquela semana
eu acabei fazendo 31 quilômetros só no longo, porque eu vinha muito cansado, era melhor dar um descanso. Isso foi tudo conversado com o Urbano, claro. Trabalhei durante a semana um treino que o Urbano passa bastante pra gente, que é de subida e descida, intercalando tiros. Treino muito importante também para enfrentar a Canyon, porque a variação de velocidade, a variação de ritmo e a variação de subida e descida é constante. Não adianta você ter um treino, uma velocidade constante, que a Canyon você não vai correr numa velocidade constante. Se correr devagar demais também vai estar perdendo muito tempo. Então, essa mescla, essa alteração, né, essa alternância é muito importante de ser trabalhada. Sobre a distância, algumas pessoas comentaram depois da prova que estão muito cansadas e durante a semana, depois da prova, claro que estavam cansados, mas durante a semana estavam muito cansadas e tal. E elas falaram, e aí a gente conversou sobre a quilometragem semanal, sobre a quilometragem da Canyon. Bom, eu disse, eu fiz um longo de 40 km, foi um maior longo, mas eu vinha de 2 provas já no ano, a 12 horas de Niterói, eu tinha feito 108 km e os 100 km de Caieiras. Então eu vinha de 2 provas já com uma distância parecida da Canyon, que são os 92 km. Então isso também influencia. O teu histórico não é o que você fez só no mês antes, é o que você vem fazendo no último ano, nos últimos 2 anos, para você entrar numa prova e como você vai entrar nessa prova. Então, eu já vinha com uma rodagem boa, já vinha com uma quilometragem boa, e eu tive que trabalhar então mais a questão do, como eu disse anteriormente, do ritmo, né, e da variação de ritmo na prova. O último aspecto que eu gostaria de realçar aqui da preparação foi justamente pegar a descrição do percurso e anotar os trechos sozinho e os trechos com apoio, porque eram muitos e eram intercalados. E às vezes longos, como por exemplo 14 km sozinho, ou muito curtos, 3 km, não vale a pena você, numa trilha de 3 km, entrar com mochila de hidratação. Eu só usei a mochila de hidratação uma vez durante a prova. O que foi um erro, eu deveria ter usado 2 vezes. Na serra, na subida da serra, foi uma subida de 2 km e pouco e tinha 1 km de areião antes, mais a descida, então vamos arredondando aí uns 5 km, pouco mais de 5 km sozinho, mas não é muito, mas era íngreme, então demoramos muito tempo. Eu entrei só com uma garrafa d'água, isso foi um erro tremendo. Fora isso, os outros momentos, a hidratação na trilha funcionou, também a alimentação, e tudo isso ser o mais próximo possível treinado, né? Ou seja, o que você vai usar na corrida tem que ser treinado, né? De alimentação, de hidratação, isso é bastante até básico, mas muitas vezes é negligenciado. No caso da Canyon, é uma hidratação muito, muito maior, acredito eu, devido à questão, como eu disse, do calor. E também o uso do gelo, porque resfriar o corpo é primordial na Canyon, não adianta só ingestão de líquidos se você não está resfriando o corpo por fora também. Baixar a temperatura do corpo é um dos, vamos dizer assim, segredos do bom rendimento na Canyon. Em termos de estratégia, né, falando agora da estratégia, você tem basicamente 2 linhas, né? Uma que é a prévia, a estratégia prévia, o que você planeja, o que você vai fazer na prova. E a outra, que é o que você considera aí alguns planos de contingência, vamos dizer assim, porque a prova ela não funciona de acordo com o seu planejamento. Tanto porque pode acontecer alguma coisa com você, como pelos seus adversários. Seus adversários, eles impõem dificuldades, né? E ninguém está ali para deixar você fazer a tua prova sozinho. Então, quanto mais você compete, quanto mais você corre, mais você sabe lidar durante a prova com situações que vão mudar ou alterar um pouquinho aí a tua estratégia. De todo modo, eu prefiro ter uma estratégia prévia, bem montada, e o quanto eu vou alterá-la, né, devido aos outros participantes, devido ao que está acontecendo na prova, são decisões rápidas que você vai tomando durante a competição, e aí só a experiência, eu já
errei demais, muitas vezes erro ainda. Na Kennes eu fui feliz em acertar, mas eu vinha de Caieiras, por exemplo, que eu tinha errado bastante, né? Uma prova anterior. Então vai ser sempre um aprendizado, sempre uma prova nova, né? Mas isso é importante ter em mente essas duas linhas, né? No meu entender. A estratégia prévia era, como eu disse, a Kennes não era prova-alvo, então a estratégia prévia era sair forte até o quilômetro 48, onde tinha um PC, era o quarto PC, se eu não me engano, mais ou menos na metade da prova. E a partir do 48 eu iria correr solto, leve, tranquilo. Essa foi a estratégia prévia. E larguei forte, larguei na frente, até no início estava na frente dos revezamentos. E até um rapaz do trio me passou, eu acho que quilômetro 5 ou 6. E ele passou então a ser o líder geral da prova. Nesse momento eu imaginei ele, eu acompanho ou não acompanho. Ele era do trio, ele ia fazer 30 quilômetros. E depois ele teria, ou 31, depois ele passaria para o seu colega e eu ainda teria mais 60 quilômetros. Então eu decidi nem arriscar, não acompanhar. Continuei ali no ritmo forte, na segunda colocação da prova, primeiro no solo, durante um bom trecho, né? E quando a gente entra na trilha, vai acontecer a primeira contingência, vamos dizer assim, e eu tenho que então reformular a minha estratégia. Então, em relação ao que aconteceu na trilha, né, eu tive um problema gástrico, eu tive que ir ao banheiro, né, na trilha, e mais ou menos no quilômetro 20 fui ultrapassado por dois atletas, o Pontes e o Romero, e ali eu já não podia correr tão forte até o 48 como estava planejado, e decidi seguir no meu ritmo em terceiro. Acompanhei os dois durante uns 2 quilômetros e reparei que o Romero estava muito forte, e eu conhecia um pouco da característica dele por ter acompanhado um pouco dele, resultado, sabia que ele era muito veloz, mas eu acreditava que aquele ritmo estava forte demais para ser aguentado, suportado. E eu sabia que se eu crescesse mais na parte final, então seria melhor. Então eu vi que eu já fiz uma pequena alteração na estratégia. O Ponte foi atrás dele, eu deixei também, continuei na minha. E quando foi no quilômetro 45, mais ou menos, o Romero parece que teve um problema, eu ultrapassei. E no quilômetro 48 eu cheguei 6 minutos atrás do Ponte. E aí eu reformulo a estratégia, como eu disse, no meio da prova. Eu decidi o que eu vou fazer para tentar competir por essa primeira colocação, já que eu era o segundo lugar, 6 minutos atrás do primeiro. Do quilômetro 48 até o quilômetro 61, portanto 13 quilômetros, havia um PC, né, de um PC para o outro. Ali eu decido correr forte, corro bastante forte, decido não parar de correr. Quando eu sentia um cansaço, não dava para correr forte, eu corria, eu trotava, mas evitava caminhar ao máximo, fazia uma espécie de fartlek no meio da prova. E quando foi no quilômetro 61, quando eu cheguei lá, o ponto estava saindo. Então a gente já tinha diminuído a diferença para menos de 1 minuto. E nesse momento eu fui muito rápido no PC, o que nem sempre aconselhava, mas ali eu tinha que fazer isso. E fui atrás dele, eu ultrapassei, a diferença ficou muito pequena, a gente subiu a serra, eu entrei na serra antes dele, ele entrou um pouco depois de mim, a gente desceu literalmente juntos. Então, e daí para frente, ou seja, do quilômetro 66, 67, para frente foi sempre, né, um passava, o outro passava, uma diferença muito pouca, ninguém conseguia abrir um do outro, né? E ficou essa briga até quase o final. E aí se percebe que a estratégia estava balizada referente a um atleta, o outro atleta que brigava comigo. Eu poderia ter deixado de lado a minha estratégia ali, ido sozinho, para trás, claro, ou tentar estar sempre perto dele, porque ele tinha uma estratégia também, eu não sei qual era, não sabia qual era, mas eu via que ele estava sempre ali constante comigo,
nessa briga, nessa disputa. Importante salientar que a gente se ajudava muito, o apoio dele me ajudava, eu o ajudava, ele me ajudava, sempre dando força um para o outro, né? A disputa não anula a amizade, muito pelo contrário. E eu percebi o seguinte, ele estava bem desgastado, talvez por aquele esforço inicial de acompanhar o Romero, lá pelo quilômetro 20 e pouco, e eu decidi que o importante era ficar perto dele, porque no último trecho, que era um trecho de asfalto, de mais ou menos 6, 7 quilômetros, se não me engano, ali eu iria usar a minha velocidade. Eu não tenho certamente a resistência que ele tem, mas eu sabia que na velocidade era o meu ponto forte. Então era não deixá-lo abrir, estar sempre o mais perto possível dele, e nesse trecho final puxar o máximo que eu pudesse e tentar ir abrir e definir a prova. É importante, eu tenho passado em pista muito curto, foi um período muito curto em pista, há muitos anos, em provas de meio fundo, né, que são 800 e 1.500 metros, e eu competi muito pouco, devido a diversas razões, mas treinei bastante para isso, e tinha um colega muito experiente. Em pista é importante você decidir um momento que você vai atacar a prova. Se você atacar muito cedo, isso acontece na maratona também, né, 10 quilômetros, acontece na rua também. Mas na pista também, a gente aprende isso pela pista, eu aprendi isso pela pista. Se atacar muito cedo, você, por exemplo, uma prova de 1.500 metros, você atacar a prova com 1.000 metros e você não tiver condição de aguentar os 500 metros finais, você cair os últimos 100 metros, você faz quase parado, você é ultrapassado. Então você tem que saber o momento exato de atacar. E era isso que eu tinha o tempo todo na minha mente. Às vezes conversando com o motoqueiro, muitas vezes eu pensei em desistir da disputa, pensei, o segundo lugar tá bom, mas o motoqueiro me ajudava muito, ele me motivava muito, ele falava, não desiste, vamos brigar por essa colocação, ele tá ali perto, agora você ultrapassou ele e tal. Então eu sabia que o momento exato de atacar a prova, e se eu atacasse muito cedo, isso acontece no ciclismo também. Se atacar muito cedo, aí a energia acaba antes do final e não adianta nada. Qual o momento de atacar? Essa é uma decisão difícil, não é pista. Você está com um terreno variado, você tem um adversário que já está correndo contigo há não sei quantos quilômetros, quase 30 quilômetros correndo do lado dele. O momento de atacar. Estudei o percurso, estudei exaustivamente o percurso, eu conhecia subidas e descidas, eu sabia o que ia acontecer no final. O final ia ter uma descida muito forte, asfalto. Então eu sabia, quando eu sair da última trilha, é ali que eu vou atacar, né? Eu vou atacar fazendo as subidas muito fortes. Subir muito forte e descer tranquilo, porque o diferencial era isso, eu estava treinado para subir forte, treino do urbano. E foi isso que eu fiz, fui feliz de perceber que naquele momento o Pontes não ia conseguir acompanhar, e foi quando eu abri a diferença que era nula, acabou sendo 7 minutos, que é muito pouco para uma prova de 92 quilômetros, mas fui feliz, consegui ganhar a prova dentro dessa estratégia, né? Essa decisão de atacar a prova naquele momento, conhecendo o percurso, nunca tendo feito aquele percurso, mas conhecendo por ter estudado cada trecho que estava descrito no regulamento. Bom, foram esses os pontos de preparação e foram os pontos de estratégia que eu tinha aqui para falar. Não sei se tem alguma relevância, importância, se contribui alguma coisa, espero que sim. E no mais, vamos para a próxima competição. Espero que vocês tenham um feedback, a gente possa conversar um pouco sobre preparação. Eu sou muito interessado nesse assunto, né? Eu gosto de estudar, apesar de eu não ser um profissional de educação física, mas gosto de estudar essa área. E é isso, bons treinos, boas provas, boas leituras. Abraço.